Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Mira, de Salvador, na Bahia, pedindo oração por ela e família. Noêmia Oliveira, de São Paulo, parabenizando o filho Ricardo por mais um ano de vida e pede que oremos por ele e a família dele para que aceitem a Jesus. Luzia Alves, parabenizando o esposo Valdino Mendes Oliosi, que está aniversariando. Também Maria Célia, parabenizando sua irmã Raimunda, completando mais um ano de vida. Maria Filomena, lá de Boa Vista, em Roraima, parabenizando a filha Karine, que aniversaria amanhã, dia 19. Parabenizando a netinha Vitória, aniversariou dia 17. E o filho Luiz Fernando, que aniversariou dia 9. Ana Oliveira, parabenizando Melina, que também amanhã completa mais um ano de vida. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos em Tua presença. Te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida. Pedimos que estejas conosco neste momento que vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender e colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe Mira, lá de Salvador, na Bahia, e abençoe também a família dela. Abençoe o Ricardo, que está aniversariando, e que ele possa aceitar a Jesus juntamente com a família. Queremos também pedir uma bênção especial para o Valdino Mendes Oliosi, que está completando mais um ano de vida. Raimunda, também aniversaria, que tu abençoes. Abençoes também Karine, vai aniversariar amanhã. Vitória, que aniversariou dia 17, e o Luiz Fernando aniversariou dia 9, Pai. Conceda as bênçãos a cada um, e também a Melina, que amanhã aniversaria. Todos sejam abençoados por Ti e tenham muitos anos de vida e que possam viver na Tua presença. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, nós estivemos aqui estudando o Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 1 até o verso 18. E João aqui está fazendo uma apresentação, está fazendo um prólogo sobre Jesus. Quem é Jesus? Como nós dissemos para vocês, João, ele não inicia aqui o seu evangelho falando que Jesus Cristo é o Messias ou que ele é Deus. E nós sabemos exatamente que Jesus, ele é Deus e que ele é o Messias que foi enviado a este mundo para salvar a humanidade. Mas naquela ocasião que João escreveu, e também os outros apóstolos que escreveram os evangelhos, eles ainda tinham que conhecer quem era Jesus e qual foi a missão dele para a qual ele veio aqui neste mundo. Aqui no Evangelho de João, nós encontramos, mais do que em qualquer outro lugar na Bíblia, João falando aqui de forma precisa, de forma poderosa, falando a verdade de que Jesus, ele é Deus. E como Deus eterno, Jesus ele precede, ele veio antes da criação deste mundo, antes da criação de todo o universo. Por quê? Porque Jesus ele é a própria eternidade. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, no verso 6, ele diz que Jesus é o Pai da eternidade. Você pode ler em Isaías, capítulo 9, verso 6. O discípulo amado, João, que escreveu este evangelho, ele está aqui abordando o tema da divindade de Jesus com tanta profundidade que o propósito de iluminar a verdade cósmica de que o Verbo se fez carne. É como ele diz aqui no capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus
e por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado sem ele. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Então João fala aqui que Jesus, ele se fez carne, no verso 14, e habitou entre nós. Como nós já dissemos para vocês, Jesus, ele precisou encarnar, tornar-se uma pessoa para poder viver como nós vivemos, sofrer as tentações como nós sofremos, mas vencer sem pecado, para que ele pudesse então morrer como ser humano, porque como Deus não morre, Deus ele é eterno, Deus ele não tem princípio nem fim, e Jesus sendo Deus ele não poderia morrer. Então Jesus assumiu a natureza humana, ele se encarnou, não é reencarnar, é outra coisa. Muitas pessoas creem em reencarnação, que a pessoa morre, a alma sai e reencarna em outra coisa. Não é isso. Encarnou quer dizer, tornou-se carne e habitou entre nós. E aqui, nós lendo este verso 14, nós nos lembramos de quando o povo de Israel saiu do Egito indo para Canaã. Deus disse para Moisés para que fizesse um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles. Então, foi isso que Jesus fez. Ele armou a sua tenda entre nós, para que pudesse habitar entre nós. E quando nós lemos aqui, em João capítulo 1, que ele existia no princípio com Deus, este princípio fala aqui da criação do mundo. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi quando então este planeta começou a tomar forma. No princípio foi que Deus então criou aqui todas as coisas. Deus, como nós falamos aqui, é o próprio Jesus. Porque como João diz aqui, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o Criador. Ele é Deus. E João, esse tema de Jesus como Criador, era um tema vital. Por quê? Porque Satanás, o grande enganador, ele odiava a verdade da divindade de Jesus. Satanás, ele odiava a verdade de que Jesus é igual a Deus. E então, perto do fim do primeiro século, quando Jesus aqui esteve, não é? Depois ele voltou para os céus, então, perto do fim do primeiro século, lá pelo ano 90, apareceram então heresias que se infiltraram subitamente na igreja. Muitos cristãos já não estavam mais crendo que Jesus era Deus. Foi por isso que João, depois que ele voltou da ilha de Patmos, onde ele estava exilado, antes dele morrer de morte natural como ele morreu, ele, vendo toda essa heresia que havia entre os próprios cristãos de que Jesus não era Deus, ele então escreve este evangelho para provar que Jesus é Deus. E escreveu também as 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e o livro do Apocalipse, que foi revelado para João lá na ilha de Patmos. Então, João, este evangelho, é diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque aqui neste evangelho, como nós estamos vendo, já estamos no terceiro estudo, João, ele prova que Jesus é Deus. E é isso que nós queremos também, que todos vocês não tenham dúvida de que Jesus, ele não foi criado. Quando a Bíblia fala o unigênito Filho de Deus, é porque ele é único na sua espécie, não que ele foi criado primeiro, o filho mais velho, o primogênito, não. É o único na sua espécie. Por quê? Porque ele tinha essas 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então ele é único, por isso que é o unigênito Filho de Deus. Agora, aqui nos primeiros 18 versículos de João, estamos aqui vendo este prólogo, ou seja, a apresentação do que João iria escrever neste seu evangelho.
Estes versículos de 1 a 18 que nós estudamos essa semana apresentam uma declaração teológica inabalável, concisa e compacta sobre a divindade de Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é Deus e sempre existiu. Jesus, ele é o Criador, ele é a vida, ele é o doador da luz. E ainda assim, Jesus se tornou um ser humano, nascido de Deus, e demonstrou seu amor, sua graça e sua glória perante a sua criação. Como nós vimos também, Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para a nação que havia sido escolhida como uma nação, uma propriedade exclusiva de Deus, propriedade peculiar. Mas essa nação rejeitou a Jesus. E então Jesus disse que todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Agora, o que não crer já está condenado. É o que nós estudamos aqui no Evangelho de João. Se nós cremos em Jesus, que ele é o Salvador, agora este crer requer uma mudança, requer uma transformação em nossa vida. Não é somente nós intelectualmente dizermos que temos fé, que cremos que Jesus veio, mas não mudarmos de vida. Não, então aquele que crê em Jesus, este tem a vida eterna. E esse crer nos leva a uma mudança, a uma transformação. Aquele que não crê, esse já está condenado. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz, a orientação que ela nos dá, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade. E quando Jesus então estava já caminhando para os seus últimos dias do ministério aqui na terra, ele disse para o Pai, está em João capítulo 17, que nós estudamos ontem, para que o Pai o glorificasse, assim como ele tinha a glória no céu com o Pai desde a eternidade, que o glorificasse agora, porque ele estava indo para entregar a sua vida para morrer. Então a glória de Jesus foi a sua morte na cruz. Por quê? Porque foi a vitória sobre o pecado, foi a vitória sobre Satanás e foi também a nossa vitória. E nós podemos ter essa certeza que pela vitória de Jesus nós também seremos vitoriosos. Por isso que nós deveremos ouvir e crer naquele que veio para dar a vida, para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado. No domingo nós vamos retornar, dando continuidade a esta série que estamos estudando no Evangelho de João. E queremos lembrar a todos vocês que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.